Falamos no primeiro vídeo, nós falamos sobre a vida cristã pessoal, né? Falamos no segundo vídeo sobre a vida cristã congregacional e agora estamos falando sobre a vida cristã, a vida cristã, a vida cristã social. E hoje nós encerramos então essa nossa série de mensagens sobre os três pilares da vida cristã. Não tem como você viver uma vida cristã sem esses três pilares. Vida cristã pessoal, ou seja, relacionamento entre você e Deus, com um único mediador, Cristo Jesus. Vida pessoal, intimidade com Deus, amizade com Deus, oração, experiência pessoal. Você não simplesmente segue a Deus porque você ouviu falar, mas porque os seus olhos veem. É interessante porque foi essa palavra que Jó, foi essa descoberta ou essa experiência ou esse conhecimento que Jó adquire durante a sua grande ou as suas grandes provações na vida. Ele entende que antes ele conhecia de ouvir falar, agora os olhos dele veem, ou seja, antes eu até o seguia pelos que as pessoas haviam me dito e eu acreditei, mas agora não, agora eu tenho uma experiência pessoal com ele. Então é muito importante, a gente precisa entender que a vida cristã, ela não começa na vida congregacional, não começa na vida social. A vida cristã se inicia na vida pessoal, no seu relacionamento com Deus. A vida congregacional é extremamente importante, e lá os Hebreus vai dizer justamente isso, para nós não abandonarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. É claro que a gente vai encontrar muitas outras referências. Você não vai encontrar uma referência, por exemplo, de Jesus demonizando o templo. Até porque quando Jesus se revolta com os vendedores que estão no templo, ele não se revolta porque o templo indicava ou representava algo maligno, algo fora do contexto da vontade de Deus. Pelo contrário, quando Jesus expulsa aqueles vendedores, que aí tem todo um contexto, não dá para a gente conversar aqui nesse momento, mas quando Jesus expulsa os vendedores ou cambiadores, que seria o termo mais correto, ele diz: esta casa é casa do meu pai. Olha que tremendo. Esta casa é casa do meu pai e será chamada casa de oração. Olha que interessante, Jesus defende aquele local separado para se reunir. Então, vida cristã pessoal, vida cristã congregacional, dúvidas, entra lá e procura aí no canal da igreja ou no meu canal, PR Sampaio SC, e você vai ficar por dentro desses estudos que nós estamos dando, tá bom? Então, nós vamos agora para terceira e última parte. Vida cristã social. O ser humano, a essência do ser humano é ser social. É um ser social. O ser humano é um ser social. E eu queria começar falando sobre o limite ou os limites de um cristão, os limites de um cristão em sua vida social. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Rose, que já está nos assistindo. Temos também aí minha mãe, Terezinha. Está botando aqui muito bem, meu filho. Como precisamos aprender a cada dia. É verdade, minha mãe. Roseli dando glória a Deus, cumprimentando com a paz do Senhor. Temos mais pessoas aí conosco. Deus abençoe. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender, e é o que eu gostaria de começar: a vida cristã é uma vida de limites.
eu posso viver e fazer o que eu quiser? Não. Desde o momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, você agora está debaixo de limites. Sim, limites. E há um vídeo meu onde eu falo sobre fundamentos, né? Os fundamentos divinos. O fundamento é a base. E o fundamento da vida cristã é Cristo. Então, a base aonde eu vou construir toda a minha vida pessoal, congregacional e social, essa base é Cristo. Vejamos o que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre nessa nossa vida de limites. Limites. O cristão jamais ele pode achar que sua vida pode ser uma vida desregrada, desordenada, sem limites, sem qualquer tipo de parâmetro para seguir. Falando nisso, nós temos o hábito, tá chegando aí minha irmã Kátia Vinagre, lá de Pernambuco, irmã Ieda, já entrou, a paz do Senhor, Deus abençoe. Nós temos por hábito termos a noção do seguinte: eu posso fazer tudo aquilo que não é pecado. Tudo aquilo que for pecado, eu não posso fazer, mas tudo aquilo que não é pecado, eu posso. Quando um adolescente, um jovem vai conversar com o seu pastor, com a sua liderança, ele vem e faz a seguinte pergunta: pastor, pai, mãe, fazer isso é pecado? Ele está dizendo o quê? Eu só não posso fazer se for pecado. Mas olha o que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 23, ele vai nos dizer, ele vai abrir a nossa mente para dizer o seguinte: muita coisa que não é pecado, eu também não devo fazer. Eu não devo praticar. Eu não devo trazer para a minha vida. Então, peraí, esse parâmetro de que eu só não posso fazer aquilo que é pecado, tirando isso eu posso tudo, tá errado. Tá totalmente errado. Vamos lá? Vamos lá então. 1 Coríntios, capítulo 10. Abram aí. Abram a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 23. Uma pena, né, que outros irmãos não estejam aí conectados conosco. Vamos lá? Quem mais está aí? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha o nosso parâmetro de vida social. Existe limites na liberdade cristã. Existe limites na liberdade cristã. E o apóstolo Paulo está direcionando a igreja de Corinto a esse limite. E está trazendo uma realidade que nós precisamos entender nos dias de hoje. Que não é porque não é pecado, a Bíblia não condena que eu devo fazer. Eu vou repetir de novo. Nós temos o hábito de regrar a nossa vida cristã naquilo que posso e não posso fazer da seguinte forma: é pecado, não posso; não é pecado, eu posso. Mas o apóstolo Paulo vem e nos diz o seguinte:
Tem muita coisa que é lícito. Tem muita coisa que você não vai encontrar na Bíblia, mas não convém. Interessante, né? Não é pecado, mas não convém. Eu vou repetir de novo aqui, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas eu posso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém, irmãos? Bem, algumas pessoas tendem, alguns cristãos tendem a priorizar, ou apenas, posso dizer assim, algumas pessoas entendem que a sua vida deve ser resumida na vida cristã pessoal e na vida cristã congregacional. São pessoas que não se socializam, são pessoas que acham e entendem que não devem frequentar a casa de pessoas, por exemplo, que não têm a mesma fé, né? Pessoas que não congregam, pessoas que pensam diferente, pessoas que se vestem diferente, né? Então essas pessoas muitas vezes elas ficam tolhidas a uma vida congregacional. Por quê? Porque é um ambiente, é uma zona de conforto. É uma zona de conforto. Porque ali todos pensam a mesma coisa. Todos querem a mesma coisa, ou pelo menos deveria ser, e é esse parâmetro de congregação. Todos estão em busca da mesma coisa, conversam sobre a mesma coisa, buscam a mesma coisa. Mas a gente precisa entender que a associação com os outros também deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ter uma vida social. Nós precisamos nos socializar. Até porque é justamente na vida social, irmãos, aonde eu vou encontrar, é justamente na vida social, aonde eu vou encontrar grandes oportunidades para testemunhar. Eu sou de uma época, não sou tão velho assim, mas eu sou de uma época aonde nós, eu tinha meus 22, 21, 22 anos, nós não podíamos, por exemplo, ir na praça aonde morávamos. Era aconselhado que os jovens crentes não fossem na praça, não ficassem na praça. Porém, eu entendia, e muitos entendiam, que era a oportunidade que nós tínhamos para testemunhar e para pregar o evangelho e a salvação em Cristo Jesus, nos socializando. Eu frequentava uma barraca de cachorro-quente. E naquela barraca de cachorro-quente, nossa, como que eu pregava, como que eu falava da palavra de Deus. E dessa forma eu estava o quê? Evangelizando. Eu estava fazendo o evangelismo. Eu estava cumprindo o ID. Irmãos, cumprir o ID é muito mais do que participar de uma evangelização institucional. Ou seja, quando a igreja oficializa um evento evangelístico, pronto, aí eu estou fazendo o ID. O ID é quando você se socializa. É quando você se libera, quando você se libera para gerar relacionamentos com pessoas de fora da sua vida congregacional. E ali eu consegui evangelizar alguns jovens, né? E tenho esses frutos até o dia de hoje, graças a Deus. Viver em sociedade, irmãos, viver em sociedade não nos permite fazer tudo o que o mundo faz. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, todas as coisas são lícitas e nem todas convêm. Se socializar, a gente vai cair em algumas pegadinhas. Nós vamos correr alguns riscos, onde alguém vai nos dizer, isso não tem nada a ver.
Ah, não, mas isso não é pecado. Aí olha o que o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, viver em sociedade não é se permitir fazer tudo o que o mundo faz. Muitas vezes nós começamos a negociar a nossa vida cristã dentro dos relacionamentos sociais para que a gente possa ser aceito. Veja bem, Jesus disse que nós seríamos até odiados. Jesus disse que muitos rejeitariam não só a nossa forma de vida, mas rejeitariam o Cristo que a gente prega. Então, se socializar é correr riscos, correr o risco de ver uma porta se fechar, correr o risco de ver uma amizade terminar, correr o risco de ser contrariado, de ser entristecido, de ser odiado, de ser repudiado. Então, ainda que pareça legal, o fim daquilo que foge da nossa vida cristã é a morte espiritual, é ser separado da glória. Então, vida social é necessária porque nós somos seres sociáveis, faz parte da nossa essência humana. Nós somos seres sociáveis. Agora, viver em sociedade não é só pregar. Viver em sociedade não é ficar 24 horas martelando na cabeça do chefe, martelando na cabeça de um amigo de trabalho, martelando o tempo todo, falando de igreja, falando de Jesus, falando de Jesus. Não, é muito mais do que isso. É viver a palavra que nós estamos pregando. Vida social é a excelente oportunidade para testemunharmos do poder transformador de Cristo. O filósofo americano e escritor, um certo filósofo americano e escritor do século XIX, ele disse uma frase que tem se perpetuado. Ele foi o autor da frase: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Uma outra questão em sociedade que a gente precisa entender é que nós, cristãos, nós não somos aquilo que dizemos. Nós somos aquilo que fazemos. Nós somos o que agimos e não o que falamos. Há muitas das vezes, há muita oratória, há uma convicção assim do que você está falando, que é verdade, tão lindo. É uma convicção forte, prega mesmo e fala, mas na hora de testemunhar com suas atitudes, a pessoa nega aquilo tudo. Sabe? Tem pessoas que não vivem uma vida cristã congregacional, porque também é se socializar, e também não vivem, ou pelo menos tentam fugir de uma vida social. Sabe por quê? Porque sabem que se entrar naquele meio, podem não ter uma estrutura para praticar tudo aquilo que conhecem e aprenderam e pregam tão bem. Existem pessoas que pregam divinamente. Existem pessoas que falam da palavra de uma forma linda, mas evitam
Elas evitam congregar. Por quê? Porque no congregar, irmãos, na socialização da comunidade, você vai ter que exercer e praticar misericórdia, perdão. Você vai ter que praticar longanimidade. Você vai se deparar com pessoas imperfeitas iguais a você ali dentro da igreja. E isso tudo vai gerar dentro de você algumas cobranças. Isso tudo vai gerar dentro de você alguns conflitos. Então, muita gente se afasta da vida congregacional, até mesmo se retém ao máximo em ter uma vida social. Não é porque as pessoas são ruins, não é porque tudo. Não! É porque elas, no fundo, por mais conhecedoras que sejam do evangelho, elas sabem que na hora de pôr em prática, elas não conseguem. E é isso que o filósofo americano e escritor do século XIX diz. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Nós somos seres relacionais. Portanto, nós temos a necessidade de nos relacionar. E fugir dessa vida relacional é fugir da própria essência humana. E faz mal. Fugir da essência humana de relacionamento é trazer para si doenças emocionais, doenças psíquicas, sim, e até doenças físicas. Jesus levou muito a sério, irmãos. Jesus levou muito a sério a essência humana no que tange relacionamento. Jesus, ele foi sociável, não apenas com a sua família, não apenas com os seus discípulos, mas com a própria sociedade da sua época. Ele foi um ser relacional, tanto na sociedade religiosa, política, ele foi relacional no seu dia a dia. Jesus foi convidado para um casamento. João capítulo 2, versículo 2 e 3, está lá dizendo: Jesus e seus discípulos foram convidados. Jesus estava num casamento, participando de uma festa, interagindo, se socializando, conversando com pessoas, falando e ouvindo. Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Ele foi. Lucas 7, 36 ao 49. Jesus levou muito a sério, até porque ele sabia que não daria para pregar e testemunhar o que ele pregava com sua vida se ele não se relacionasse com as pessoas. E foi justamente o resultado de se relacionar, foi a causa, aliás, o relacionar deu o resultado de alguém dizer o seguinte: ei, este homem fala, mas ele não fala como os fariseus. Ele fala com autoridade. Você pode falar com entendimento. Você pode falar com toda a convicção do seu entendimento quando você estuda a palavra, quando você participa dos eventos e daquilo que a sua igreja propõe para que você aprenda a palavra, mas autoridade não é só conhecimento, autoridade é prática. Aleluia! Autoridade é prática. Então, a vida cristã social nos dá a oportunidade de vivermos na sociedade uma vida de autoridade. Glória a Deus. Uma vida de autoridade.
autoridade. E foi isso que disseram de Jesus. Não, este aí, ele não fala como os fariseus. Ele fala com autoridade. Então Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu, e foi, Lucas 7, 36, 49. Jesus foi convidado, aliás, Jesus comeu, esteve no meio dos pecadores e dos publicanos. Então Jesus levou a sério a essência humana, essa essência relacional, e viu nisso a oportunidade não só de pregar o reino de Deus, mas de testemunhar na sua vida, nas suas atitudes, o reino de Deus. Aleluia! Os pecadores, irmãos, eram aquelas pessoas que viviam em constante violação dos mandamentos sagrados. Eles eram tidos como pecadores. E foi um escândalo quando os fariseus o viram conversando, comendo com os pecadores. A sua área de relacionamento ultrapassava o relacionamento religioso. Ele ia até os pecadores, ele ia até os publicanos, que eram os judeus, esses judeus eram desprezados pelos outros judeus. Por quê? Porque eles colaboravam com o Império Romano na coleta dos impostos, na cobrança das taxas. Jesus estava na presença de Deus, se relacionando com Deus, tendo uma vida pessoal. Nós já falamos isso em outro vídeo aí passado, na primeira parte. Jesus se relacionava com Deus. Jesus se relacionava com os seus discípulos, com a sua comunidade que estava ali seguindo ele, crendo no que ele falava. E Jesus também se relacionava até com aqueles que não criam. Jesus se relacionava com religiosos, com políticos, com publicanos, com pecadores. Porque a vida social era o grande campo missionário. Aí Jesus vai virar para os seus discípulos e vai dizer, quando Jesus aparece para os seus discípulos, na última aparição ele vai dizer: olha, eu preciso que vocês vão lá para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sejam minhas testemunhas. Olha onde Jesus manda os seus discípulos irem. Jesus manda os seus discípulos irem à festa de Pentecostes. Uma festa aonde já nem era mais uma festa só religiosa, só dos judeus, não. Era uma festa aonde estava várias pessoas de várias naturalidades. E é justamente ali que o Espírito Santo de Deus desce e cria aquele momento de barulho, de sobrenatural, de manifestação, aonde vai chamar a atenção de todos que estão ali por perto do cenáculo. Aí olham para aqueles homens e chegam a achar que eles estão bêbados. E é naquele momento que Pedro, se não me falha a memória, se levanta no meio daquela festa, no meio daquele movimento social, prega a palavra de Deus. E muitas pessoas se convertem ao Cristo, morto, crucificado e ressuscitado. Veja bem, Jesus poderia levá-los para o monte. Jesus podia dizer: olha, vão todo mundo para o monte. Sabe lá no Getsêmani, lá naquele cantinho onde eu fui orar, eu quero que vocês vão para lá e só saiam de lá quando vocês forem revestidos. Jesus não levou eles para um lugar onde ficaria só a congregação reunida. Jesus levou e conduziu os seus discípulos até um ambiente sociável, para que ali fosse manifestado a palavra do reino dos céus.
Então nós entendemos que a vida social é de extrema importância para o ID do Senhor Jesus para com a sua igreja. São três pilares da vida cristã, vida pessoal, vida congregacional e vida social. Não tem como correr disso. Se você se tranca, se você não... porque eu prefiro não me misturar com ninguém, beleza. Você prega o evangelho como? Só com fala? Vai faltar poder. Você prega o evangelho como? Eu não frequento ambiente nenhum, eu também não vou à igreja, porque esse povo de igreja, como se você fosse a perfeita, o perfeito. Eu sempre digo isso, nós somos decepcionantes. Eu já fui decepcionado, mas eu também já decepcionei muita gente. Agora, há uma diferença de você decepcionar por mau caratismo e você decepcionar porque você é uma pessoa humana, porque você é um ser humano. Então, irmãos, nós entendemos que a vida social é um campo missionário que não deve ser recusado. De repente, você que está nos vendo, que vai ver esse vídeo, você pode dizer, mas a nossa igreja não tem nenhum evento evangelístico, pastor. A nossa igreja não tem nenhum movimento assim para se pregar a palavra. O povo está parado. Ei, a igreja, quem faz parte da igreja, não é quem é igreja, porque eu não sou igreja sozinho. Isso não é bíblico. Eu não sou igreja sozinho. Nós somos igreja. A igreja, ela pode não estar no momento tendo um ambiente social, evangelístico, institucional. Estou falando da denominação. Mas nós que somos igreja, estamos a todo tempo em movimento. Eu estou no trabalho, eu não só estou pregando, mas se é um trabalho onde eu não posso falar da minha fé, eu estou testemunhando da minha fé com o meu caráter, com a minha vida íntegra, reta, com a minha educação e modo de tratar as pessoas, com a minha mão estendida para ajudar o meu colega de trabalho, as pessoas notam uma diferença e daqui a pouco vão perguntar, mas você é diferente? Você é diferente. A igreja não está parada, meus irmãos. A denominação, a instituição pode não estar tendo, até porque com esse momento que nós estamos vivendo, a igreja ficou defasada, os departamentos, em pleno momento desse que nós estamos vivendo, que eu não vou falar para amanhã não cair o vídeo do YouTube. Seria demais nós promovermos aglomeração, juntar muitas pessoas para ir em tal lugar, muitas para ir. Não. Aí você olha para a igreja, você olha para a denominação que você está, para a congregação onde você está, nós estamos parados, não estamos. A igreja não para. Nós estamos testemunhando, seja através das palavras, ou seja através das nossas atitudes, nós estamos testemunhando e pregando na oportunidade, quando eu entro num comércio, quando eu me socializo com alguém, seja no ambiente que for, eu estou pregando e eu estou levando Cristo, quando eu estou num contexto social e percebo e lembro que eu tenho limite, que estão me direcionando para fazer algo, para falar algo, para participar de algo que não é pecado, mas que aquilo não me convém. Eu estou ali como luz, eu estou como sal, eu estou em movimento, testemunhando de Cristo e da obra redentora de Jesus e transformadora na minha vida. Aleluia! Vida cristã social.
Sabe, uma das coisas, é interessante em Atos, quando fala dos discípulos, o relato vai dizer que eles caíam na graça do povo. Sabe o que quer dizer isso? Eles eram simpáticos. Pastora Nazoeme Pera chegando aí. Paz, pastora, Deus abençoe. Eles se comportavam de forma em que as pessoas se agradavam da presença deles. Essa era a abertura para se socializar. Se depois alguns iriam continuar gostando deles, pelo que eles iriam pregar ou pelo que eles estavam pregando, aí é uma outra história. Mas o relato vai dizer que os discípulos caíam na graça de todo o povo. Glória a Deus. Aleluia. Então esse é o estudo. Esse é o estudo dessa noite. Vida cristã social. Vida cristã social. A vida social é a oportunidade de pregarmos a palavra. Se eu não tenho uma vida cristã pessoal, né? Pastor, o que é isso? Vai ver o outro vídeo aí, vida cristã pessoal. Eu não tenho uma vida cristã congregacional. Nessa minha vida social, as pessoas vão ver em mim compromisso pessoal com Deus? Aquelas pessoas que eu estou pregando e tentando levar a Cristo, elas vão ver em mim compromisso congregacional? Será que eu estou pregando com autoridade? Porque eu estou pregando algo que eu digo que eu acredito, mas não vivo. Eu estou querendo levar alguém para ir até o culto na minha igreja, quando na realidade eu mesmo não tenho prazer de estar lá. Eu vou convencer e direcionar alguém a ter uma vida pessoal com Deus se eu não tenho essa vida cristã pessoal? As pessoas não percebem em mim absolutamente nenhum compromisso pessoal com Deus. Eu quero terminar lendo para vocês algo que eu publiquei, uma reflexão que eu compartilhei no WhatsApp, compartilhei com algumas pessoas. Frequentar e visitar. Frequentar é estar frequentemente em um ambiente. Visitar é você estar ou ir esporadicamente. A frequência te leva à intimidade, à liberdade, ao prazer de estar naquele lugar, naquele ambiente. Quando é apenas uma visita, algo informal, algo corriqueiro, embora também até nos dê prazer, mas não há compromisso, não faz parte da sua agenda de vida semanal, mensal ou até anual. Como cristãos, precisamos levar em conta essas duas atitudes distintas: frequentar e congregar. Tá? Existem alguns ambientes e eu gostaria que você respondesse aí. Você frequenta ou você visita? Praças, você frequenta ou você visita? Casa de parentes, você frequenta ou você visita? Shoppings, você frequenta ou você visita? Academia, você frequenta ou você visita? Igreja e suas atividades, você frequenta ou você visita? Na sua congregação, você é um frequentador ou um visitante? Sabe? Você pode achar que eu estou errado, mas lá na frente, um dia, você irá olhar para a sua vida espiritual, você que é apenas um visitante.
e verá o quanto foi negligente com a sua vida cristã congregacional e o quanto isso te custou. Leia Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Vida cristã pessoal. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em oculto, e ele lhe recompensará. Vida congregacional, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Vida social, ide e pregai o evangelho, não só com palavras, mas com atitudes. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus, e obrigado por vocês que estiveram comigo até agora aqui, que você possa compartilhar aí essa live de ensino, compartilhar também o canal dessa igreja, outras lives aí. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.